Impacto espiritual. Igrejas neotestamentarias. A igreja avaliada por Cristo. Laodicea. Lemos ali em Apocalipse 3, versículos 14. Ao anjo da igreja em Laodicea escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. A igreja de Laodicea. Quando começamos estas meditações acerca da avaliação de Cristo pelas igrejas de Ásia Menor, o início foi a igreja de Éfeso. E foi o início de Éfeso porque Éfeso foi a igreja de maior testemunho, a igreja de maior atividade, de maior relevância. Agora, quando estamos finalizando com a igreja de Laodicea, podemos falar o contrário. Não aconteceu assim com esta igreja. A igreja de Laodicea estava situada nesta cidade, que estava a 18 quilômetros da cidade de Colossas, e foi fundada Laodicea por Antíoco Epífanes, e ele colocou este nome tomado da sua esposa. Laodicea significa governo do povo, ou juízo do parte do povo. Foi um centro bancário, foi uma cidade muito desenvolvida, rica e muitos templos e teatros. Era famosa por um tipo de lã preta resplandecente, também por suas fontes de água quente mineral. Laodicea também foi famosa por um colírio que ali fabricava, chamado celírium. Muitos qualificam a igreja de Laodicea como a igreja complacida. Qualificam esta igreja outros comentaristas como a igreja dos últimos tempos, a igreja de hoje, morna, tibia, ni fria, ni quente. A igreja do liberalismo, do ecumenismo. Qual é a apresentação que faz o Senhor para esta igreja? Ele fala: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O Senhor se apresenta a esta igreja falando que Ele é o Amém. É a única vez que se usa esta palavra Amém de uma maneira de nome próprio e é qualificado ao Senhor. O Senhor é a testemunha fiel. O Senhor é o alfa e ômega. O Senhor é princípio e fim. Só Cristo pode revelar tudo e contar tudo. O Senhor está falando para esta igreja. Criador de todas as coisas. Ele é, como fala aqui o texto, soberano da criação de Deus. Vamos ver também os elogios que faz o Senhor como a outras igrejas aqui a Laodicea. É uma coisa interessante que o Senhor não faz nenhum elogio para esta igreja. Se o Senhor não sinalou, não deu para a igreja de Filadélfia nenhum erro, aqui estamos falando que o Senhor não falou nada positivo para a igreja de Laodicea. Reprovação de acordo a este plano de estudo destas igrejas. Diz ali Apocalipse 3, 15 até 17. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos
tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Muito é dito pelo fato que havia fontes de água quente ali em Laodiceia. Mas estas fontes eram saudáveis quando eram quentes. Aqui o Senhor está falando esta igreja que eles nem são frios nem quentes, são mornos. E água morna produz problemas de saúde no estômago. Assim que o Senhor está dando para esta igreja que eles eram pessoas que não ofereciam nenhum tipo de bênção para a comunidade. Como podemos ser tão apáticos com Cristo quando o Senhor fez uma salvação tão grande para nós? Como é que a igreja poderia ficar nessa situação neutral, sem trabalho, sem testemunho, quando Cristo deu sua vida pela igreja? Aqueles que optarem por ser indiferentes aos mandamentos de Cristo e ainda assim permanecer dentro da igreja, como Laodiceia, eles estão correndo seu próprio risco. Vemos que talvez o maior perigo reside em um tipo de mediocridade da fé. Infelizmente, esta é uma condição predominante nos últimos tempos. Muitos dizem que são membros da igreja, que são cristãos e, sobretudo, em nossa sociedade ocidental, desenvolvida, com avanços, com riqueza. Muitos falam que são cristãos, muitos dizem que são membros da igreja, mas mantêm uma vida como a igreja de Laodiceia. Nem são frios, nem são quentes. É importante, é muito difícil estabelecer com nitidez distinção entre a igreja e o mundo nestes últimos dias. E o que o Senhor deseja informar, deseja falar a esta igreja de Laodiceia. Se fala que esta igreja não tinha diferença com o mundo. O mundo era igual à igreja e a igreja igual ao mundo. Apocalipse 3,16 diz, mas porque são apenas mormos, nem frios nem quentes, vou vomitá-los da minha boca. O Senhor não admite mornos. O Senhor não admite mediocridade. Ou somos fiéis ou somos infiéis. Ou somos crentes ou não somos crentes. Como falou o Senhor ali no Sermão do Monte, precisamos definir por que porta vamos entrar. Ou por a porta estreita ou por a porta larga. Ou por que caminho vamos a andar. Por esse caminho, por essa estrada apertada ou por essa estrada espaçosa. Precisamos definir nossas vidas frente à posição do Senhor. Reflexão. Quão triste a condição da igreja da Laodiceia. Não eram nem frios nem quentes, eram mornos. E o Senhor não aceita mediocridade. Que o Senhor nos ajude a entender que precisamos ter uma definição com Ele, estar em sua presença, buscar de Ele, consagrar nossas vidas, viver para Cristo, porque do contrário não vamos a ter aceitação do Senhor, como a igreja de Laodiceia ficou nessas condições. Que Deus nos abençoe.